Hey guys, what's up? Teacher Doug here. How are you today? Então, nessa aula de hoje eu gostaria de explicar um pouco mais sobre o assunto que nós vimos na última aula. Então, na nossa última aula, vocês foram apresentados a esse conteúdo aqui. Então, vocês aprenderam a falar meu, minha, seu, sua e meu, minha, seu, sua. Então, hoje, nessa aula, eu gostaria de ajudar vocês a entender um pouco melhor sobre isso. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, comecemos por essa primeira coluna aqui. Toda vez que vocês quiserem indicar a posse de um determinado objeto, apenas falando o objeto e a posse dele, de quem ele pertence, vocês terão que utilizar essa primeira coluna. Então vamos lá. Exemplo, se eu quisesse falar minha casa em inglês, eu falaria my house. Então minha casa, my house. O legal do inglês é que eu nunca vou inverter essa ordem. Então, diferente do português que eu falo minha casa, sua casa, casa dele, casa dela, de uma forma invertida, minha casa, sua casa. Aí quando eu vou para dele e dela, eu inverto, casa dele, casa dela. No inglês essa inversão simplesmente não acontece. Sempre o objeto fica numa posição e a posse fica na frente. Ok? Então, minha casa, my house. Sua casa, your house. Casa dele, his house. Casa dela, her house. Eu coloquei aqui aproveitando para mostrar as outras posses que também existem no inglês. Tem o dele e o dela quando é neutro. Então imagina que eu estou falando da minha moto. Eu quero falar que a minha moto tem seus problemas. Então esses seus problemas, como é pertencente à moto, eu teria que usar o its. Então, my motorcycle has its problems. Então, além do its, nós teremos também o nosso, que é our em inglês, seus e suas, your, e deles e delas, beleza? Então, colocando isso nessa ideia de que nunca vou inverter a ordem, ficaria assim, minha casa, my house, sua casa, your house, casa dele, his house, casa dela, her house, casa dele ou dela, neutro, its house, nossa casa, our house, sua casa, your house, e a casa deles, their house, ou casa delas, their house, ok? Sempre nessa ordem. Não importa qual objeto eu colocar aqui. Posso colocar então a palavra mãe se eu quiser, mother. Então, partindo desse mesmo pressuposto, se eu quisesse falar minha mãe, my mother, sua mãe, your mother. A mãe dele, his mother. A mãe dela, her mother. Posso colocar a palavra professor. Teacher. Então, se eu quisesse falar assim, meu professor, my teacher, seu professor, your teacher, professor dele, his teacher, professor dela, her teacher, e assim por diante, tá bom? O legal é que você pode começar a brincar e juntar isso. Lembra daquela frase lá, meu nome é, que nós vimos no último vídeo aula? Então, meu nome é, my name is. Muito bem. Substituindo o meu nome, colocando minha mãe é, my mother is. Agora eu consigo falar, se eu quiser, que a minha mãe é sua professora. Então eu falaria assim, my mother is your teacher. My mother is your teacher. Consigo falar que a mãe dela é professora dele. Por exemplo, então, her mother is his teacher. Her mother is his teacher. Então eu consigo montar várias frases apenas sabendo dessa posição do pronome e do objeto. Eles vão funcionar como se fossem um adjetivo vindo na frente. Vamos agora tentar entender um pouco mais sobre esses? Bom, esses aqui, pessoal, eles podem indicar a posse quando eles vêm depois de um determinado objeto. De que forma? Pense na seguinte frase, esta casa é. Esta casa é. Ok? Então, em inglês, this house is. Esta casa é. This house is. Nessa posição aqui, eu posso colocar tanto qualidades quanto locais. Ok? Então, por exemplo, esta casa está localizada em Guarulhos. Então, this house is in Guarulhos. Esta casa é em Guarulhos. Or, uma qualidade para ela.
This house is big. This house is small. Eu também posso fazer, caso eu queira, indicar aqui de quem que é a casa. Para que eu faça isso, eu tenho que utilizar essa coluna. Então, se eu quiser falar assim, ó, essa casa é minha, eu teria que falar assim, ó, this house is mine. This house is mine. Essa casa é sua? This house is yours. This house is yours. Ok? Essa casa é dele. This house is his. Essa casa é dela. This house is hers. Essa casa é disso. This house is its. Essa casa é nossa. This house is ours. Essa casa é de vocês. This house is yours. E essa casa é deles ou delas. This house is theirs. Ok? Então lembrando, essas posses são utilizadas normalmente depois que o is. Essa casa é de fulano de tal, essa casa é de fulano de tal, ok? E pode ser casa, carro, professor, professora, mãe, o que vocês quiserem. Então, este ou esta. Outra palavra que vocês viram, que também vem aqui no começo, na nossa última aula, foi o de, que é o o e o a do inglês, ok? Então, se eu quisesse falar assim, a casa é minha, the house is mine. A casa é sua, the house is yours. E assim por diante. Então, basicamente, a diferença de um para o outro é a posição que eles aparecem na frase. Tudo bem? Então, pessoal, uma dica que eu queria dar para vocês é a respeito dessa estrutura que eles usam muito no inglês. Então, toda vez que eles falam assim, ó, meu amigo me disse, um amigo meu me disse, um amigo meu me ajudou, um amigo meu me falou, eles têm a mania de falar a friend of mine. Então, se você quiser falar assim, um amigo meu me disse que tal coisa é assim, assim, assado. Então, a friend of mine told me that. E eles continuam essa frase. A friend of mine. Um amigo meu morou no exterior. A friend of mine lived abroad. Um amigo meu é professor de inglês. A friend of mine is an English teacher. A friend of mine is an English teacher. Ok? Existe também a forma my friend. My friend, por exemplo, meu amigo é professor de inglês. My friend is an English teacher, ok? Por algum motivo eles usam com bastante frequência essa primeira frase, embora ela pareça ser um pouco mais complexa do que a segunda, tudo bem? Bom pessoal, finalmente eu gostaria de mostrar um último aspecto desses posses que vocês viram no finalzinho da aula, tá bom? No finalzinho dessa videoaula. Seguinte, digamos que alguém vire para vocês e pergunte assim, ó. What's the color of your car? What's the color of your car? What's the color of your car? E que você responda assim, ó. My car is blue. My car is blue. Se eu fosse continuar e fazer a pergunta, e o seu? Olha no português como é que eu faço, ó. E o seu? O seu. Você já entende que é o seu carro, tá bom? Se eu quisesse falar isso no inglês, eu continuaria da seguinte forma. What about yours? What about yours? What about yours? Ok? E o seu? What about yours? Para responder, perceba que de novo no português eu não falo assim, o meu carro é azul. Eu só falo assim, o meu é azul, o meu é azul, o meu é azul, ou o meu é verde, enfim. Se eu fosse falar o meu em inglês, é só falar mine, ok? Mine is green, mine is blue, mine is, e a cor que eu quiser. O que eu quero que vocês percebam? Que essas palavras aqui, elas conseguem conjugar verbos. Então eu posso falar assim, o meu é mine is, o seu é yours is, o dele é his is, o dela é, opa, faltou essa aqui, hers is, o disso é it is, o nosso é ours is, o deles é theirs is, ok? E como eles conseguem conjugar verbos, eu consigo conjugar outros verbos com isso. Por exemplo, falando da sua mãe, você fala que a sua mãe fala coreano. Eu falo assim, a minha fala inglês. Eu falaria assim, ó, mine speaks English. Ok? Ó, o verbo sendo conjugado. Terceira pessoa, então vai precisar do S nos verbos, tudo bem? E você consegue sempre que você quiser falar o meu, a minha, a sua, a dele, a dela, igual é feito no português. A minha fala, a minha estuda, a minha precisa. Ok, pessoal? Então nessa videoaula tentei ajudar um pouco mais vocês a clarear essa ideia das posses na língua inglesa. Espero que vocês estudem bastante. Tentem ao máximo desenvolver isso e procurem sempre falar
de um modo que vocês não precisem mais se guiar por isso, que isso venha para a cabeça de vocês, que consigam falar isso naturalmente, tá bom? Estudem ao máximo, procurem desenvolver o inglês de vocês, busquem sempre evoluir. Essa é a minha mensagem para vocês na aula de hoje, ok, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem com seus amigos para que eles também possam desenvolver um pouco mais o inglês deles. Deixem um comentário aqui embaixo, sei lá, tirando alguma dúvida, caso vocês queiram, um comentário elogiando ou, sei lá, dando dicas para que eu possa melhorar cada vez mais, ok? E é isso, pessoal, por hoje é só. Agradeço a todos, bye!